momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vamos pensar um pouquinho naquilo que temos da parte de Deus em relação à sua palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Perguntamos nós nesse instante: porventura, Deus não usa mais profetas? Este Filho que nos falou nos últimos dias não usaria mais profetas? Para começar, um profeta é aquele que fala no lugar de Deus. Um profeta é a boca de Deus aqui na terra. Sim, Jesus Cristo diz: eis que eu vos enviarei profetas e escribas, e vocês matarão, a muitos apedrejarão. E Jesus Cristo disse, ao enviar os seus mensageiros, que por sua vez seriam a boca de Deus, ele disse: aquele que vos receber, recebe a mim. Aquele que rejeitar a vós, a mim me rejeita. Ouvintes, o valor de crermos na palavra dos profetas está nisto aqui. Lendo a Bíblia, as Escrituras, nós podemos observar qual foi o resultado daqueles que deram crédito à palavra dos profetas. Eles prosperaram. No Velho Testamento, a prosperidade simbolizava a bênção de Deus, a prosperidade do reino, terreno, material. O poderio, a força bélica, o domínio sobre as nações, representava a bênção de Deus. E quando um povo como Israel, que era o povo de Deus, dava ouvido aos seus profetas, aos profetas genuínos do Senhor, eles se tornavam prósperos. Agora, no Novo Testamento, não é bem assim, porque aquilo é uma sombra do Novo Testamento. Aqueles que dão ouvido ao que o Espírito diz, eles prosperam sim, na verdade, espiritualmente. E o reino de Deus vem sobre eles
não pela conquista humana, mas sim pela conquista espiritual. Porque dar crédito à palavra de Deus é dar crédito a Deus. Dar crédito a um mensageiro de Deus é dar crédito ao próprio Deus. Na verdade, você pode ficar confuso e dizer, mas qual desses milhares que têm se levantado que é profeta de fato de um Deus vivo? Bom, pela palavra, pela mensagem, você pode conhecer perfeitamente o que está dentro. Pela mensagem, você pode conhecer perfeitamente se é ou não de Deus. Agora, Paulo disse que o Espírito Santo que nos seria dado testificaria com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e por esse Espírito nós clamaríamos, Abba, Pai. Ora, quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, então está aí a resposta de que não seremos enganados. Nós jamais daríamos crédito a um falso profeta como se ele fosse um verdadeiro profeta. Porque Jesus afirmou que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, se possível, o que quer dizer que não é possível, segundo as próprias palavras de Jesus, quando ele disse, nos chamando de ovelhas, e que nós estamos em suas mãos, que são as mãos do Pai. Você pode notar isso em São João, que as mesmas mãos do Pai são as mãos de Jesus, porque ele disse que as ovelhas estão na mão do Pai. E ele disse, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, você sabe por que também nós podemos confiar. Agora que não seremos enganados, é porque o Espírito Santo, que nos dá uma fé perfeita na palavra de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, não seremos enganados. Poderemos distinguir a sua voz. A ovelha conhece a voz do pastor. O filho conhece a voz do pai. Dentre muitas vozes, milhares de vozes, quando o pai fala, o filho conhece. Isto é certo. Agora, como é bom crer nos profetas. Os profetas nem sempre entendiam o que eles estavam escrevendo, ou o que eles estavam dizendo. Ou, de outro modo, eles teriam dito isto se eles pudessem compreender, mas não é deste modo. O pregador moderno, ele só pode dizer e pregar aquilo que ele entende, aquilo que ele estuda, aquilo que colocam em sua mente intelectual, sob lógica, sob razão. Mas o profeta de Deus, aquele que é a boca de Deus, fala coisa que às vezes ele próprio não entende no momento. E por sua vez ele não é entendido pelos naturais, onde vem o tropeço. Jesus falou muitas coisas que eles não entenderam e tropeçaram naquilo. Como ele podia ser antes de Abraão, sendo que ele não tinha 50 anos de idade? E assim outras coisas que escandalizaram. Coisas que ele declarou que, por fim, serviram até de testemunha, para que eles pudessem rasgar os seus vestidos e crucificá-lo. Mas, os filhos de Deus não tropeçaram. Os filhos de Deus não voltaram atrás quando ele disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Mas os manufaturados voltaram. Agora, vamos afirmar isto. Porque a Bíblia diz que aqueles que creem nos profetas
são abençoados, são prósperos. Eles prosperarão. Isto é, na fé, de fé em fé, de glória em glória, porque Deus tem nos falado ultimamente através do seu Filho. E seu Filho que derramou na igreja os dons espirituais e levantou como fundamento apóstolos e profetas, aos Efésios capítulo 2. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E foi esse Filho que nos falou por último, quem estabeleceu isso. Ele disse: vocês não precisam se preocupar quando vocês estiverem diante de juízes, de sinédrios, de autoridades, com aquilo que vocês hão de falar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não se tranquem entre quatro paredes para estudarem aquilo que vocês vão falar. Os profetas nem sempre entendiam o que eles estavam escrevendo ou o que estavam dizendo. Agora, o profeta desta era é quem afirma isso, com experiência própria. Aí que está a coisa. Com experiência própria, ele faz esta afirmação. E quantos com experiência do Espírito Santo em seus ministérios, podem afirmar nesta hora coisas que eles falaram, que na hora ou depois daquela unção tremenda do Espírito Santo, até eles mesmos caíram em luta às vezes. Mas logo o tempo mostrou que era o Espírito Santo quem estava dizendo: assim diz o Senhor. Se eles pudessem compreender, eles não seriam profetas de Deus. Isto é certo, porque o profeta de Deus é movido pelo Espírito Santo. Movido quando o Espírito Santo move. Deus falou muitas vezes e diversas maneiras aos profetas que eram movidos pelo Espírito Santo. Sempre o verdadeiro profeta é o Espírito Santo. Como o falso profeta é o diabo em um homem, assim também o Espírito Santo, o verdadeiro profeta, é o Espírito Santo em um homem. Ora, meus ouvintes, para que Deus faz homens profetas? Para que Deus unge a homens? Para que eles se tornem líderes, idolatrados, endeusados pelo povo? Não. Na verdade, aqueles que os recebem como profetas alcançarão, receberão um galardão de profetas. Isso quem disse foi Jesus, pregando o Novo Testamento, fazendo fundamento para o Novo Testamento. Ele estava dizendo justamente isto, que aquele que recebesse um profeta que ele enviasse, receberia galardão de profeta, como quem recebeu a João Batista, recebeu o galardão do profeta João Batista. Quem era o galardão do profeta João Batista? É Jesus Cristo. Recebeu a Jesus Cristo. Foi galardoado com o Espírito Santo. Foi galardoado com o galardão de João. Agora, quem recebeu os apóstolos foram também galardoados com o galardão dos apóstolos, que era Cristo. Quando um enfermo cria que a sombra de Pedro curava, eles recebiam aquela recompensa, aquele galardão de Pedro, porque a sombra de Pedro era Cristo. Em qual sombra você está? De uma organização humana? Oh, meus ouvintes, aqui está a razão pela qual nós anunciamos com convicção que esta era moribunda precisava de um profeta de Deus. Porque nós temos um profeta e temos também uns profetas. Como há o falso profeta e os falsos profetas, assim também há o verdadeiro profeta, o profeta e os profetas.
são aqueles que anunciam a verdadeira mensagem do profeta. Esses são profetas do Senhor. Aquela forma, vamos dizer, aquela matriz que deu lugar à verdadeira cédula. Então ela é a base para outras notas, para as notas sucessivas. Sim, ali está a matriz, da qual sai as verdadeiras notas. Mas quando alguém faz uma adulteração de uma nota, isto quer dizer, quando faz uma nota falsa, então ele tem uma matriz para dela tirar as notas falsas. Então ali está o profeta e dele saindo os profetas. E ali está o falso profeta, introduzindo a marca da besta na terra, nos homens sem Deus, nos homens dos credos, nos homens que traspassam a Cristo com suas lanças romanas, traspassam a palavra de Deus, interpretam-nos pelo intelecto, porque não podem recebê-la pela divina inspiração que Deus traz através do seu profeta. Então ali está o verdadeiro profeta, e desta matriz saem os profetas. E ali está o falso profeta, e dessa matriz saem os falsos profetas, derramando do seu espírito sobre o povo, espírito de mentira, espírito de conquista, espírito de riqueza, espírito de pompa, de beleza, de dinheiro. Mas por outro lado estão aí os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros profetas tirando dessa matriz. Por isso nós anunciamos a mensagem do profeta, porque ela é a matriz para nós. E nós queremos reforçar esta oferta, esta oferenda de Deus. Recebam-na o quanto antes, a mensagem do profeta de Deus para este dia, porque só ela nos prepara para o arrebatamento. Oh, que Deus possa vos abençoar, lembrando-se de que, se o profeta de Deus teve companheirismo com Deus, esperou todas as coisas de Deus, também aqueles que creram nos profetas foram abençoados, tiveram companheirismo com Deus. Na solidão eles foram consolados, no desânimo eles foram animados, e o Espírito de Deus movia sobre eles. Quando a nuvem parava, eles paravam. Isto porque havia um profeta no deserto, e a coluna de fogo tem se manifestado novamente. E creio perfeitamente que Deus está introduzindo nesta hora, no seu coração, este companheirismo com Deus. Um profeta se separa com Deus. Você agora também se separa com Deus para ouvir a sua voz e assim ter seus passos dirigidos pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.